Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Este é o Salmo 1. Poucas pessoas sabem que existem 150 salmos, e esses salmos são conhecidas como as canções de Deus. A partir de hoje eu vou trazer aqui no canal a análise do Dr. Joseph Murphy sobre cada um dos mais importantes salmos, onde ele traz essa análise, ele traz esse salmo, o que ele quer dizer para a vida real, para aquilo que a gente vive no dia a dia, que é o que realmente importa. Para quem não sabe, a Bíblia é um dos maiores manuais da vida, porém muita gente interpreta ela da maneira errada. Então, o Dr. Joseph Murphy, que é um dos pais do pensamento moderno, do pensamento da positividade, da atitude mental positiva, um dos caras que inspirou Tony Robbins e muitos outros coaches modernos, muitos outros treinadores modernos. O Dr. Joseph Murphy, autor de A Lei do Subconsciente, o Poder do Subconsciente, ele é simplesmente um dos maiores especialistas no mundo nesse campo. Eu vou abordar os mesmos salmos que ele aborda no livro. Eu vou trazer, eu fiz aqui a minha colinha. Então, vamos começar a falar sobre o primeiro versículo. Vai ter alguma diferença aqui, pessoal, na tradução, porque o que acontece? Este versículo aqui que eu tenho aqui, ele é traduzido do inglês. E muitas vezes algumas palavras são traduzidas quase que literalmente. Mas o sentido é o mesmo, seja em qualquer língua, a Bíblia ela sempre vai ter o mesmo sentido, tá? Ali no versículo 1, ele fala o seguinte: Bem-aventurado o homem que não te guia pelo conselho dos impuros, nem te detém no caminho dos pecadores, nem te ostenta na roda dos que zombam de Deus. O que ele quer dizer nesse primeiro versículo? Bem-aventurado o homem que não te guia pelo conselho dos impuros, ou seja, em outras palavras, você se torna abençoado quando você se recusa a acreditar na falsa propaganda existente no mundo, nas falsas previsões, nas falsas premonições, que o mundo hoje em dia tá cheio, né? Quem é que não tem aquele amigo que vem e te manda um videozinho ali no aplicativo de mensagem mostrando: olha, tem esse vídeo aqui que diz que o mundo vai acabar em abril, tem esse outro aqui que tá dizendo que vai cair um meteoro na Terra e vai acabar com tudo até maio. Essas pessoas, quando você dá ouvido a elas, você deixa de ser uma pessoa abençoada, porque você acredita nos mundanos, você acredita nos falsos profetas, nas falsas previsões. Em outras palavras, você tem ou deveria rejeitar tudo aquilo que não tivesse de acordo com os princípios da vida eterna, com a inteligência infinita que deveria ser o seu guia. Porque Deus, ele, em outras palavras, e muitos autores trazem isso, Deus é a famosa inteligência infinita. Ele está em todo lugar, a todo momento. E se a gente consegue se captar, se a gente consegue se elevar a uma frequência alta,
a gente consegue ouvir a voz da inteligência infinita. A gente consegue captar ideias, a gente consegue captar resolução de problemas, mas desde que a gente esteja nessa frequência exata para captar tudo isso, o seu encaminhador, o seu patrão, o seu maior dissipador de problemas no mundo tem que ser Deus, tem que ser a inteligência infinita. E aí quando você acredita nesses falsos profetas, quando você acredita nessas mentiradas de redes sociais, você acaba perdendo a sua bênção, você acaba dissipando tudo aquilo que você ganhou em temores. Naquela frase que diz o seguinte: nem se detém no caminho dos pecadores, né? Pecar, nesse sentido aqui, é você perder ponto, falhar no encaminhamento de uma vida plena e feliz. Ou seja, quando você deixa pensamentos negativos entrarem na sua mente, quando você perde 1 hora, 2 horas, ou nem que seja meia hora, pensando em coisas ruins, pensando, por exemplo, eu acho que isso aqui não vai dar certo pra mim, ou achando que você não é merecedor ou merecedora de ter a vida que você tem, ou de querer ter uma vida melhor. Cada vez que você se vê nessa situação, que você se vê nessa posição, você está pecando. Cada vez que você deixa o negativismo entrar dentro de você, você está pecando. Ou também quando você faz mau uso das leis naturais, né? Quando você pensa no bem, o bem ele acontece. Quando você pensa no mal, o mal acontece. Tem até uma passagem da Bíblia que diz: a lei da vida é a lei da crença, e seja feito conforme a sua fé. Mateus, capítulo 8, versículo 13. Naquilo que você crê, é aquilo que vai acontecer com você, literalmente. E isso é uma questão do subconsciente. Quando você fica pensando demais em problemas e crendo ou de repente adiantando problemas que ainda não existem, você está fazendo mau uso das leis naturais. Você está pecando, porque quanto mais você pensar em um problema que ainda não existe e até trazer ele para perto de você, você vai fazer com que esse problema exista. Porque o seu subconsciente ele vai estar tão concentrado nisso e tão embebido por esse problema, por esses pensamentos negativos, que você vai inconscientemente tomar as atitudes, tomar as ações para acabar fazendo isso, para acabar cometendo esse erro. Então, não permita que pensamentos negativos entrem na sua mente. Não permita isso. Aqui, creia no mais elevado e no melhor, enquanto espera o melhor da vida e, inevitavelmente, o melhor de tudo virá até você. Então, ou seja, seu pecado, ele é um erro seu, sua falta, sua injustiça. Tem até uma outra passagem aqui que diz: nem se assenta na roda dos que zombam de Deus. Ou seja, cada vez que você tem uma atitude soberba, arrogante, mesquinha, desdenhosa, você não está só desprezando o outro, você está desprezando a si mesmo. Ou seja, desprezando a si mesmo, você está sentando na roda daqueles que zombam de Deus. Geralmente isso acontece com quem tem este complexo de inferioridade, complexo de... que é aquela pessoa que se desfaz de si mesmo, que acredita que não merece ter o melhor. E aí o que acontece? Quando ela vê o próximo tendo o melhor, quando ela vê ali algum amigo, algum familiar virando uma pessoa bem-sucedida, o que ela faz? Ela vai lá e fala mal dessa pessoa. Ela vai lá e critica, tenta diminuir de alguma forma a conquista dessa pessoa. E isso é sentar-se à mesa dos zombadores. A partir do momento que você fala mal do outro,
das conquistas do outros, você está sentando na mesa dos zombadores, daqueles que zombam de Deus. Se você não quer sentar na mesa dos que zombam de Deus, você obviamente vai caminhar com Deus. E isso significa que a qualquer lugar onde você for, você tenha consciência de que o amor divino vai à sua frente. Você tenha consciência de que tudo isso vai tornar o seu caminho alegre, feliz, bem-sucedido, porque você sabe que Deus está indo com você. Quando você não fica lamuriando, quando você não fica caluniando os outros, quando você não fica fazendo as coisas que você sabe que é errada e você faz mesmo assim. Então, tudo isso é você caminhar com Deus. Ter essas atitudes corretas é você caminhar com Deus, com o Espírito vivo e onipotente de Deus. Tudo aquilo que... Isso é importante também. Quando você caminha com Deus, tudo aquilo que chama a atenção de você na rua, você de alguma forma está identificando a presença de Deus naquilo. Tudo aquilo que você de repente, nossa, que natureza linda, nossa, que ser humano perfeito, tudo isso é você vendo nas pessoas, nas coisas, a presença de Deus. E quanto mais você vê essa presença, mais perto de ter uma vida feliz e bem-sucedida você está. Porque a vida ela é uma viagem contínua. A vida ela sempre vai ser uma viagem contínua. Ela nunca vai ter como destino o problema. Na verdade, a viagem da vida ela sempre vai ser do problema até a solução. Nós somos naturalmente resolvedores de problemas. Tem aqueles que se saem melhor nisso, que conseguem resolver o problema da melhor forma, enquanto tem outros que penam, que lutam, que não conseguem. Mas qual que é a diferença geralmente desses dois? Aquele que luta e não consegue, geralmente é aquele que perde muito tempo pensando só no problema, focando no problema, se lamuriando, se lamentando. Aquele que consegue resolver geralmente é aquele que pensa na solução, aquele que vai atrás e com positividade encontra a solução. Essa é a diferença. Porque a sua mente, ela é tudo que você deixa entrar na sua mente é tudo aquilo que você é. Quanto mais você acredita em prognósticos negativos, quanto mais você acredita nos profetas do obscuro, que trazem notícias ruins, mais você está sendo guiado pelo conselho dos impuros, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Trazendo aqui para nossa tradução que eu tenho aqui. Quanto mais você deixa o pensamento negativo entrar, mais você está se deixando guiar pelo pensamento dos ímpios, pelo pensamento dos impuros. A gente tem até uma passagem de Jó que fala sobre isso, né? No capítulo 3, versículo 25. Aquilo que me receio acontece. Ou seja, quando sua mente é governada pelo medo, atrai o mal, o fracasso e tudo aquilo que é negativo. Existem muitas pessoas que elas estão geralmente aparentemente bem, seguem as leis, fazem tudo certinho, quando está tudo bem. Elas fazem tudo dentro do esperado que um bom cristão faria, mas quando está tudo bem. Por que eu digo isso? Porque essas pessoas, quando a coisa começa a ficar um pouco mais ruim, começa a ficar complicada, ela começa a se lamuriar, ela se perde, ela esquece Deus. Ela começa a se lamuriar, a perguntar para Deus o porquê que isso está acontecendo com ela. Ela perde a fé. Ela não fica mais pensando, não, isso vai passar, é só uma fase, eu vou resolver, isso vai passar. Não, ela começa a se perder na lamentação. Ela começa a se perder naquilo que é ruim, naquilo que Deus condena, naquilo que vai fazer com que ela tenha uma vida ruim. Você é responsável por tudo aquilo que você escolhe. Tudo aquilo que você deixa impresso no seu subconsciente é aquilo que, obviamente, você vai atrair para sua vida, em qualquer âmbito.
Porque você é responsável por aquilo que você escolhe. Até tem aqui no livro uma parte que ele diz: você é responsável por aquilo que escolhe. Pode escolher entre ser rei ou ser escravo. Você é o somatório das suas opções. Quando te lastima, quando você se irrita, quando você se lamenta, enfurece, atormenta, você toma o assento na roda daqueles que zombam de Deus. Se você crê que vai melhorar, se você crê que você vai alcançar seus sonhos, que você vai alcançar todos os seus objetivos, você tem que crer em número, gênero e grau. Ou seja, quando a coisa ficar ruim, quando a coisa apertar, você tem que crer também. Não é só nas horas que tá tudo bem. Porque crer nas horas que tá tudo bem é uma maravilha. É fácil. Mas agora eu quero ver você crer quando as coisas ficam ruins. É aí que você tem que acreditar. E daí no versículo 2 ele diz, o Salmo: mas seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ou seja, o homem e mulher, ele se torna aquilo em que ele medita. Lembra que eu falei da questão da reclamação, da lamúria? O homem se torna aquilo que acredita. É simples, é básico. Tudo aquilo que ele der atenção na vida vai fazer parte da experiência de vida dele, obviamente. Tudo aquilo que ele virar, que ele mirar o foco dele, vai fazer parte da vida dele. Sempre. A lei da vida, ela é até nos dada no versículo de Provérbios, onde diz: pois como imagina em seu coração subconsciente, assim ele é. Ou seja, aquilo que você medita é o que acontece. Até isso é importante a gente trazer aqui também. Tudo aquilo que você não só pensa, mas tudo aquilo que você sente no dia a dia, que você permite se sentir, acaba sendo impresso no seu subconsciente. Tudo aquilo que você fizer, e 90% das nossas ações no dia a dia são dirigidas pelo subconsciente, porque a gente está ocupado não vivendo aqui e agora, e sim já antecipando o futuro ou remoendo o passado. 90% das nossas ações no dia a dia são tomadas pelo subconsciente. Ou seja, tudo aquilo que você deixa impresso nele é aquilo que você é no dia a dia. Lembre-se sempre que a impressão dominante que você tem de si mesmo é a impressão que você vai ter da sua vida. Então, a melhor impressão que você pode ter é sempre repetir o tempo todo: Deus me ama e me protege. Essa tem que ser sua impressão dominante sobre você mesmo. Porque aí as coisas elas sempre vão caminhar para o bem. Você sempre vai pensar positivo. Deus me ama e me protege. Sempre. E seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Aquilo que você acredita, acontece. Como todo princípio, né, o navegador ele aprende os princípios da lei da navegação. O eletricista ele aprende os princípios da eletricidade. O matemático aprende os princípios da matemática. A vida também é um princípio. E você precisa aprender o máximo que você puder desse princípio, para poder você se tornar um expert, saber como agir nos momentos certos, fazer da maneira correta. Ou seja, como eu disse antes, a lei da vida é uma progressão infinita. É sempre uma resolução de problemas. Quanto melhor você for em resolver problemas, melhor você vai sair na sua vida. Agora uma passagem que o Dr. Joseph Murphy traz aqui no livro, um exemplo, é sobre uma senhora de 80 anos que fumava 3 maços de cigarro por dia. 80 anos, 3 maços de cigarro por dia. E ela foi aconselhada pelos médicos a largar esse vício, porque senão ela ia morrer. Né? Pensa, com 80 anos, 3 maços por dia. Aí ela pegou e falou: nossa, mas eu já tenho 80 anos, eu não tenho como fazer isso. Então o Dr. Joseph Murphy olhou para ela e disse: você precisa desejar mais a sua saúde do que o cigarro.
Somente assim você vai conseguir largar o vício. Aquilo que é positivo você tem que botar mais desejo. Mais desejo. O que você tem mais desejo? Muitas pessoas, elas acabam fazendo isso da maneira errada. Por quê? Porque elas, ao invés de largar o vício da maneira correta, de achar uma outra coisa que elas possam se agarrar e dizer, não, eu desejo ter uma vida plena, eu desejo ter uma vida saudável, elas acham que não, que é só, de certa forma, tentar se livrar do vício. E aí não dá certo. O que você tem que fazer? Você tem que pensar, o que eu desejo mais? Ter uma vida feliz e saudável ou continuar no vício? O que eu desejo mais? E pensar nisso o tempo todo, tentar pelo menos 3, 4, 5, 6 vezes por dia, ficar repetindo isso. Aquilo que você deseja realmente, no seu subconsciente. Imprimir isso no teu subconsciente, porque aí sim vai dar certo, aí sim vai fazer a coisa acontecer. A gente precisa entender que para cada pergunta existe uma resposta. E quando a gente tem ciência disso, a gente não deixa mais que os problemas façam parte da nossa vida. Que a gente sempre vai achar um jeito de resolver ele. Tem uma passagem aqui no versículo 3, né? Agora falando do versículo 3, que é: e ele será como uma árvore plantada junto aos cursos d'água, que produz frutos no seu devido tempo. Sua folha não murcha, e tudo que ele fizer será bem sucedido. O que isso quer dizer? Que o homem voltado para as coisas do espírito, aquele que não ignora a existência da própria mente, ele é como uma árvore plantada junto aos cursos d'água. A árvore, ela deita as raízes profundamente nesse curso d'água e extrai dessas raízes todos os nutrientes que precisa para sobreviver. E assim é o homem que tem a ciência da própria mente, que tem a ciência do controle da própria mente. Ele geralmente leva a vida dele por uma vida de sabedoria, uma vida plena e uma vida feliz. Só para nós trazer aqui de volta cada um desses versículos aqui, ó. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, aquele que não acredita nos falsos profetas, não imita a conduta dos pecadores, não fica pensando em negatividade, nem se assenta na roda dos zombadores. Zombadores são aqueles que falam mal dos outros, são aqueles que vivem se lamuriando. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aquilo que a gente falou, aquilo que você medita de dia e de noite é aquilo que você é, ou seja, aquilo que você deixa entrar no seu pensamento é aquilo que você se torna. E agora, continuando no versículo 3, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Ou seja, seu desejo, suas vontades, Deus nos deu para que a gente vá atrás. E até nisso eu não falei tanto, mas os nossos desejos, você sente fome, você sente desejo, é porque Deus quer que você vá atrás disso, porque você precisa disso para sobreviver. Você precisa desejar, você precisa ter sonhos, você precisa ter ambições na vida para poder sobreviver. Essa é a lei da vida. Desconheça qualquer outra lei. Se existe, você precisa fazer. E quando ele fala dessa questão da árvore, árvore plantada à beira das águas correntes, você é como uma árvore que você extrai, quando você coloca os pensamentos certos, você extrai o melhor das suas raízes. Você extrai o melhor do que está plantado ali. E as suas folhas não murcham, ou seja, o seu desejo não murcha. E tudo o que você faz prospera. Porque você tem o pensamento no lugar certo. E além de ter o pensamento no lugar certo, você entende que o desejo é necessário para você sobreviver. Que o desejo faz parte da nossa vida. E sem ele não teria motivo da gente existir. Os 3 últimos versículos, o versículo 4, 5 e 6, eles são mais uma afirmação. Observem, não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Aqui ele está dizendo que Deus
aprova o caminho daquele que faz tudo o que ele disse antes no Salmo. E o caminho dos ímpios leva à destruição. Ou seja, se você lamoria, se você reclama, se você esquece da sua crença quando você está mal, se você não tem desejos, se você não tem ambição, obviamente tudo isso vai te destruir. Vai te levar para uma vida infeliz, uma vida sem brilho. E você talvez possa até adquirir algumas doenças por conta disso, tendo uma vida mais curta. Então, use esse salmo, o Salmo 1, com muita sabedoria e aplique da maneira correta, que eu tenho certeza que você vai ter uma vida plena, feliz e duradoura. Meu nome é William Carvalho, eu sou o criador aqui do canal Do Zero ao Bilhão. Se você gostou desse vídeo, se você acredita nisso, deixe seu like, deixe seu comentário sobre a sua interpretação deste salmo e também compartilha com seus amigos, aqueles amigos que você quer ver feliz, quer ver prosperar. E até o próximo salmo.